Romanos capítulo 12. Tá? Eu dividi a exposição, queridos, em duas partes. Nessa manhã nós vamos tratar a primeira parte, tá bom? E numa próxima aula estarei tratando a segunda parte, expondo essa passagem tão maravilhosa, cujo tema que eu quero expor aos irmãos nessa passagem é vidas transformadas, relacionamentos transformados. Vidas transformadas, relacionamentos transformados. E nessa manhã nós leremos juntos os versículos 1 ao 8. Amém, igreja? A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Abaixe sua cabeça mais uma vez, irmão, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra lida, que de fato é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é segurança para a nossa caminhada, e suplicamos que o Teu Espírito Santo possa conduzir cada detalhe da exposição da Escritura Sagrada e nos ajudar, Senhor, nessa manhã, no entendimento da mesma, Senhor. Para que, de fato, cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, saiamos daqui fortalecidos, consolados pelo poder que há na Tua santa palavra, Senhor. Te louvamos pelos louvores entoados, pelo momento precioso de oração que tivemos. Continua conosco, Senhor. Carecemos muito da Tua presença viva e real em nosso meio. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, de fato, nós podemos dizer aqui nessa manhã, para iniciar este estudo, que quando nós temos uma vida transformada em Jesus Cristo, e é o tema desse retiro pela qual estamos participando, transformados, e é o objetivo que norteará, irmãos, todas as aulas que vão ser apresentadas aqui. De fato, quando temos uma vida transformada em Cristo Jesus, os nossos relacionamentos são transformados. Mas a pergunta que eu quero iniciar este estudo fazendo aos irmãos aqui nessa manhã, se de fato temos uma vida transformada,
implica em um relacionamento transformado. Que tipo de relacionamento é esse? Qual é esse relacionamento que nós precisamos aprender e que precisamos, à luz da palavra, entender? Nesta manhã, meus irmãos, nas 2 aulas que eu trarei sobre vidas transformadas, relacionamentos transformados, nós apresentaremos e aprenderemos juntos 4 tipos de relacionamentos. Primeiro, nós vamos aprender o nosso relacionamento com Deus. Segundo, vamos aprender nessas 2 aulas o nosso relacionamento com nós mesmos. Como está esse relacionamento com nós mesmos? Terceiro, vamos aprender juntos acerca do nosso relacionamento com os nossos irmãos, na igreja, na sociedade. E quarto e último relacionamento que nós vamos aprender é o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Irmãos, à luz da palavra vamos aprender como lidar e como relacionar com os nossos inimigos. Amém, igreja? Está entendido até aqui? Pois bem, nessa primeira aula, queridos, nós vamos nos ater aos primeiros relacionamentos, aos 2 primeiros relacionamentos, que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com nós mesmos. Primeiro, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Meus queridos, se nós temos um relacionamento com Deus, temos uma vida transformada por Ele, e o nosso relacionamento com Ele, meus queridos, é automaticamente transformado. Há um estreitamento, há uma intimidade pela qual Deus nos leva quando, de fato, temos uma vida transformada. E nós vamos agora, irmãos, ler, por isso que eu pedi aos irmãos para manter a Bíblia aberta, no capítulo 12 de Romanos, porque agora nós vamos começar a exposição, texto por texto, daquilo que Deus quer falar conosco e nos ensinar primeiramente o que é o relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que eu quero abordar com os irmãos, sobre relacionamento com Deus, é que, primeiro, o que o texto aponta aqui no versículo 1, é que nós precisamos ter corpos consagrados a Deus. Meus queridos, uma vez que Deus nos amou em Cristo, somos exortados a consagrar a Ele, em sinal de gratidão, nosso corpo, primeiramente, e nossa mente. Meus queridos, e o que significa isso na prática cristã? Vamos ver. Corpos consagrados. Quando eu quis dizer aqui, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele inicia o texto rogando aos irmãos de Roma, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, é que nós possamos ter corpos consagrados ao Senhor, aonde ele observa aqui, irmãos, que Cristo entregou o seu próprio corpo na cruz como sacrifício vicário e morreu por nós. Por isso, meus queridos, devemos agora entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, como nosso culto racional. Mas afinal de contas, meus queridos, quando Paulo aqui fala sobre culto racional, o que é isso? Consagrar o seu corpo como um culto racional a Deus. Meus irmãos, o termo aqui, racional,
para que os irmãos entendam, vem do grego logike, que significa lógico, um culto lógico. Não é no sentido, meus irmãos, racional aqui, quando Paulo fala aqui racional, não é no sentido de razão ou emoção. Não é isso não que Paulo quis dizer. O racional ligado à razão ou emoção, não. Mas, resumidamente, queridos, quando Paulo nos ensina que nós devemos ter um corpo consagrado para Deus, é no sentido de nós prestarmos um culto lógico a Deus. E o que é isso? É o culto que, independentemente do tempo, lugar ou circunstância que você esteja, ele é o mesmo. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. O que é o culto lógico? Essa manhã nós estamos aqui reunidos. Iniciamos esse período aqui louvando a Deus, cantando louvores a Ele, orando, em comunhão com Ele. O que é o culto lógico, queridos? É esta comunhão que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, ela permanecer em qualquer lugar que você esteja. É o culto lógico. Isso não pode mudar, querido. Quem é transformado verdadeiramente, o culto, o corpo consagrado a Deus, não muda conforme as circunstâncias. No seu trabalho, meu querido, você vai continuar em comunhão, orando a Deus, louvando a Ele. É em casa, junto com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, o culto é o mesmo, é um culto lógico, irmãos. Não há diferença nisso. Então, quando Paulo quis dizer que consagre o seu corpo a Deus, irmão, como um culto racional, um culto lógico, é isso, irmão. Não mude a sua atitude, querido. Não mude. Tenha uma constância na sua vida cristã. Quem é transformado verdadeiramente por Deus, quem realmente foi movido, um coração realmente, um corpo consagrado a Deus, ele precisa prestar a Deus um culto racional. Esse culto lógico. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo aqui? Ficou claro, queridos? Hein? Ficou claro? O que é o culto racional, o culto lógico? Vamos dar continuidade? Meus irmãos, Paulo, nessa passagem, quando ele fala acerca do corpo consagrado, ele roga a Deus com base no que Deus fez por nós. De fato, meus queridos, não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Nós já podemos agradecer o Senhor nessa manhã, porque nós podemos dizer, como o salmista disse ali no passado, nós deitamos, dormimos, acordamos, levantamos, e até que o Senhor nos sustentou. Nos abençoou, meus irmãos. Isto é misericórdia. É graça. Você está aqui vivo, meu irmão. Deus te deu fôlego de vida nessa manhã. Estamos aqui nesse local lindo, maravilhoso. E vamos aqui, mais do que contemplar esse lugar aqui lindo, mas vamos contemplar as misericórdias de Deus, que vão ser derramadas sem medidas por nós nesse local, irmãos. Deus vai falar ao nosso coração, como já tem falado. Já tem nos abençoado. Meus irmãos, e nós aprendemos com essa passagem que o apóstolo Paulo aqui disse, que ele ordena que a nós, a igreja de Roma, a todos aqueles que creem em Jesus, uma entrega definitiva do corpo nosso ao Senhor. E mais, é uma entrega, meus irmãos, como os noivos que entregam-se um ao outro na cerimônia de casamento. É um sacrifício vivo, queridos, santo e agradável a Deus. Foi o que Paulo disse aqui no versículo 1. Meus irmãos, antes da conversão, preste atenção nesse momento agora. Antes da conversão, queridos, oferecíamos o nosso corpo ao pecado. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm oferecido os seus corpos ao pecado. Foi apresentada uma palavra do domingo passado sobre o carnaval como uma festa do pecado. E por que estamos reunidos aqui nessa manhã, irmãos? Porque temos consciência disso.
Que o mundo está vivendo, sim, a festa do pecado. Mas a igreja, os servos em Cristo Jesus, que foram transformados nessa última hora, nós vivemos a festa da salvação. A festa da alegria em Cristo. A festa do fortalecimento que é em Cristo. A festa da palavra suficiente que visita a nossa vida. Vivemos essa festa, queridos. E nessa manhã, nós vamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Morada de Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo aqui fala de consagrar o seu corpo a Deus, é você entender que este corpo, essa estrutura física que Deus te deu, irmão, ela precisa também ser cuidada. Ela precisa ser preservada. Os irmãos precisam cuidar da sua saúde. Sabiam disso, irmãos? Cuidar realmente daquilo que está inerente ao seu corpo físico. Quando Paulo aqui ele expressa isso e fala que cuidemos dos nossos corpos, consagremos a Deus isso, meus queridos, é para que tenhamos ciência que somos templo do Espírito Santo dele. Devemos nos atentar para isso. Porque em muitos momentos da nossa vida, às vezes ficamos um pouco desleixados com o nosso corpo. A verdade é essa. Deixamos de lado. Não temos, às vezes, uma alimentação balanceada. Não temos o cuidado, muitas vezes, queridos, de realmente ter um cuidado com aquilo que Deus nos deu, que é o corpo também. Eu, ultimamente, estou vivendo isso, né? Levei um puxãozinho de orelha do médico da empresa, e ele falou para mim assim: Lucas, a questão é a seguinte, se você não cuidar, a próxima vinda sua aqui é por receitar uns remedinhos para você. Senão não vai dar certo, não. Você vai ter problemas. E na hora que ele me falou isso, irmãos, me subiu um temor no coração. Meu Deus, mas eu sirvo a Deus. Tenho consciência que eu sou templo do Espírito Santo dele. Por que eu estou sendo tão desleixado com esse templo do Espírito Santo? Queridos, nós precisamos aqui, nessa manhã, nos atentar para isso também. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, é desse sentido. Amém, igreja? Está claro? Então, queridos, Paulo aqui disse que nós somos templos do Espírito Santo e, queridos, fomos comprados por um alto preço. Por isso devemos glorificar a Deus nele. E glorificamos a Deus, irmãos, no corpo, quando contemplamos o que é santo, preste atenção, quando ouvimos aquilo que deleita a nossa alma, aquilo que é puro, e quando as mãos praticam o que é reto, e quando os pés caminham na vereda da justiça. Então, corpo consagrado é isso, irmão. É quando você coloca tudo isso em prática e tem uma caminhada não segundo aquilo que você pensa, mas aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Os irmãos entenderam esse primeiro tópico, corpos consagrados? Amém, igreja? Amém? Vamos lá para o segundo tópico, versículo 2. Olha o que a palavra fala, irmãos. Acompanhem comigo, os irmãos estão com as Bíblias abertas. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo tópico, então, meus irmãos, que eu quero tratar aqui nessa manhã com os irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se no primeiro versículo ele tratou de corpo consagrado, aqui agora ele está tratando de mente transformada. Aqui Paulo quer falar sobre isso agora. Meus irmãos, há duas palavras que ressalto aqui nesse versículo, que estão bem claras para nós aqui. Paulo aqui, ele usa a palavra conformação e a palavra transformação. Ele inicia o versículo 2, aí, parte A, dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este
século. Ele está usando aqui o verbo conformar. O que é isso, irmãos? Quando Paulo aqui aconselha a igreja de Roma a não se conformar com este século, é dizendo, meus irmãos, não só a igreja de Roma ali no passado, mas dizendo a nós aqui nessa manhã. Não conformeis, ou seja, não tomem a forma com este século. O que tem acontecido neste século hoje, irmãos? Qual que é a forma do mundo? Hein? Qual que é a forma que o mundo tem? É uma forma que não está alinhada com os preceitos de Deus. Não há temor a Deus. Hoje nós vivemos num presente século, irmãos, que as pessoas só clamam a Deus na hora que a coisa aperta. As pessoas só lembram que Deus existe quando as circunstâncias da vida começam a apertar a pessoa. Logo, a pessoa lembra que Deus existe. Tem um exemplo clássico, né? Sobre o ateu, né? Está ali no avião, a mais de 10 mil pés, e de repente o avião começa a dar um problema ali, uma situação. Até o ateu clama a Deus nessa hora. Quando começa ali, dá ali, como que chama, irmãos? Hã? Como? Turbulência, isso mesmo. Turbulência. Começa a dar uma turbulência ali. O piloto do avião avisa, olha, vamos passar por uma turbulência. O negócio treme tudo. Quem andou de avião aqui sabe. Meus queridos, às vezes a pessoa nunca clamou a Deus, mas naquele momento ali ele lembra de Deus. Eu dei um exemplo aqui bem pequeno, mas tantas coisas que as pessoas passam no dia a dia, estão tão envolvidas com a correria, com as coisas, com os problemas, com o trabalho, né, com os planos de vida, com os sonhos. E aonde está Deus nessa história? Meus queridos, quem tem vida transformada, tem uma mente transformada em Deus. Nós podemos até preocupar com a nossa casa, com os nossos afazeres, com o nosso trabalho. Não há problema nenhum nisso não, querido. A questão é, quando você coloca em prioridade tudo isso, você está desprezando a presença de Deus na sua vida. Você está desprezando que Deus te transformou. Você está dizendo assim, olha, Deus me transformou em algumas partes da minha vida. Outras eu cuido eu mesmo. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Pastor não tem nada a ver com isso, igreja não tem nada a ver com isso. Olha, eu vou andar do jeito que eu quero. Meus irmãos, mente transformada é entendermos que nós não temos a forma desse mundo. O mundo tem a forma de viver, tem a forma de agir, tem a forma de pensar. O mundo já está todo formatado. Está tudo certo já, irmãos. Tudo certo. Só que o conselho de Paulo é, meus queridos, não vos conformeis. Não toma forma disso não. Não tome. Realmente viva segundo aquilo que Deus quer para você. Não aquilo que o mundo dita para você. O mundo tem uma forma de vestir. O mundo tem uma forma de falar. O mundo tem uma forma de resolver os problemas. O mundo, meu irmão, tem toda uma forma, já tem até uma cartilha. Tenho certeza que os irmãos aqui procurarem um colega de trabalho, um familiar, um primo, um irmão, que não é crente, ele já vai vir com uma cartilha toda pronta para você. Olha, irmãos, deve fazer isso. Ó, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Meus queridos, o mundo tem uma cartilha pronta, uma forma já clara de como você deve agir. Está fácil, está à disposição aí. Só, meus irmãos, que nós temos uma cartilha que é a santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ela é a nossa regra de ética, prática, e ela está aqui claramente dita da forma que você deve agir. De como você deve se portar. A forma de um servo de Deus viver está aqui, irmãos. Está aqui. Ou seja, ter uma mente transformada por Deus. Uma mente que não tem a forma do mundo.
Vamos continuar, queridos. Olha a continuação do versículo aí, ó. Não vos conformeis com este século, mas... O que fala, irmãos? Hã? Não estou escutando, queridos. Participem comigo. Hein? Todo mundo tomou café, está todo mundo alegre, transformado. Vamos lá. O que a palavra fala aí? Hã? Amém. Glória a Deus. Senão acho que os irmãos não estão acompanhando isso tudo. Vamos lá, vamos participar juntos. Transformai-vos, queridos, pela renovação da vossa mente. Paulo aqui já está falando aqui de uma transformação pela renovação do quê? Dos pensamentos, da mente. E nós vemos, meus queridos, que de fato os pensamentos, a mente, é a área da vida de um crente, de um servo de Deus, que é mais atacada. É a mente. É aquilo que você pensa. E eu quero aqui, meus irmãos, dar aqui 4 princípios para que possamos transformar, como Paulo aqui disse, pela renovação da nossa mente. 4 princípios para mantermos uma mente sã em Cristo. Uma mente pura. Uma mente pela qual está moldada em Cristo Jesus. Então, os 4 princípios aqui, meus irmãos, é para que realmente a cada dia possamos fazer aquilo que Paulo está dizendo aqui, que haja transformação pela renovação da nossa mente. Primeiro princípio, os irmãos que estão anotando aí, primeiro princípio que eu quero falar aqui nessa manhã, para você ter uma mente sã diante de Deus, porque Paulo está falando aqui sobre isso. Primeiro, não acredite, irmão, presta atenção. Não acredite em tudo que você pensa. É isso mesmo. Não acredite em tudo que você pensa. Porque, meus queridos, a maioria das vezes que nós estamos pensando em alguma coisa, nós julgamos isso ser verdade. Por mais terrível que seja esse pensamento, por mais que esse pensamento seja totalmente contrário à vontade de Deus, meu querido, esse pensamento se torna uma verdade. Você começa a pensar uma coisa, aquilo começa a entrar na sua mente, na sua cabeça, aquilo ali já sobe para o seu coração, e aquilo ali transforma a sua vida, transforma a sua mente. Não acredite, irmão, em tudo aquilo que você pensa. Porque como Jeremias disse lá no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem. Enganoso. Em todas as coisas. Meus irmãos, e ele é, de fato, meus irmãos, desesperadamente corrupto. Como que você vai confiar, meus irmãos, naquilo que você pensa, naquilo que está no seu coração, sendo que ele é enganoso e desesperadamente corrupto? Quem o conhecerá? Nenhum de nós aqui nessa manhã, irmãos, podemos dizer, eu me conheço, conheço o meu coração, eu conheço o que eu estou pensando. Não conhece não, irmão? Conhece não. A nossa natureza é caída, irmãos. A verdade é essa. Nós somos muito pecadores, irmãos. E a nossa inclinação diária, todos os momentos do dia, é ter pensamentos contrários. Todo mundo aqui. Vem coisas no coração, vem coisas na mente. E aí? Se você não tiver uma mente transformada, irmão, você vai cair nessa situação. Você perde seu dia. Marido, você perde o seu dia com a sua esposa, dias de qualidade. Esposa, você perde dias de qualidade com o seu marido. Pais aqui presentes, você perde dias de qualidade com o seu filho por causa disso aqui, ó. Mente. Não vem os pensamentos na mente, nada a ver, irmãos? Vem ou não? Sim ou não? Hein? Durante os dias, sim ou não? Sim. Vem aquelas coisas assim que a gente fica pensando, meu Deus, como que eu pensei isso? Eu falo para os irmãos, tem hora que eu paro assim um pouquinho e falo, meu Deus, não tem cabimento eu pensar um negócio desse.
Como que eu vou pensar uma coisa dessa, Senhor? Tem misericórdia, na hora eu já paro, já, Senhor, me perdoa, tira da minha mente, tira do meu coração, Senhor. Eu não posso pensar isso. Mas o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, dá um conselho prático para nós, irmãos. Para não realmente acreditar em tudo que a gente pensa, mas realmente pensar naquilo que o Senhor quer para nós. Olha lá, versículo 8. O que a palavra fala, irmãos? Porque os meus pensamentos, o profeta Isaías falando, profetizando ali, é o Senhor falando conosco. É Deus falando conosco. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer ter uma mente transformada em Cristo Jesus, irmão? Hein? Faça o que Isaías aqui profetizou e disse, e o Senhor nos aconselhou aqui nessa manhã. Diga agora, Senhor, os teus pensamentos são mais elevados que os meus, por isso eu coloco a minha mente perante ti. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam? Os nossos caminhos, meus irmãos, não são nada perante a caminhada que Deus proporciona para nós. Os irmãos, Deus tem uma caminhada segura para o crente, para o servo em Cristo. Para ter uma vida transformada de fato, irmão. Vida de crente não é parcialmente mudada, não, irmãos. O tema desse retiro aqui não foi à toa que colocamos o tema transformados. Não, irmão. Todos que aqui vão participar e os irmãos que posteriormente vão nos ver, precisam entender, meu querido, crente verdadeiro, ele tem uma vida totalmente transformada. Em todas as áreas da vida dele. Em todas as áreas. Mente, pensamento, segundo o coração de Deus. Segundo princípio, que eu quero aqui aconselhar os irmãos, para que os irmãos tenham uma mente sã, uma mente segundo, uma mente transformada, uma mente segundo a vontade de Deus. Anote aí, cuidado com aquilo que vamos alimentar a nossa mente. Ah, eu peguei numa área pesada agora. A pergunta que eu faço, irmãos, como temos alimentado a nossa mente? Hein, querido? Como tem sido a nossa alimentação? Porque para manter o corpo físico, né? Manter o corpo, você precisa se alimentar bem, né? Beber água, tudo mais, né? Tem toda uma cartilha para ter um corpo saudável. E as demandas da alma? Hein, irmãos? Como temos nos alimentado? Algumas semanas atrás trouxe uma palavra acerca do cuidado com aquilo que você vê e com aquilo que você fala. Esse é um modo, meus irmãos, de preservarmos a nossa mente. Porque aquilo que vemos e aquilo que falamos, isso vai ditar como a sua mente é. Se você vê porcarias, se você vê coisas que não agradam a Deus, você vai se encher daquilo que não agrada a Deus. Isso é fato. Porque quando você come uma coisa que não bate muito bem para o estômago, o que acontece, irmão? Você passa mal. Você não fica bem. E logo, seu corpo mesmo, ele vai expelir aquilo. Meus queridos, a alma não é diferente, não. Dependendo daquilo que você alimenta a sua mente, meu irmão, você vai se encher daquilo que é ruim. E a sua mente vai estar toda cheia de maus pensamentos, de maus situações, de pessimismo. Os irmãos já viram no local de trabalho, ou às vezes na família, alguma pessoa que os irmãos conhecem, que é aquela pessoa que você já encontra ela no início do dia, ela já está falando, não, está tudo ruim. Você fala bom dia para a pessoa, ela fala assim, que bom dia. Pelo amor de Deus, dormi mal demais. Estou passando mal, a minha vida está ruim, minha vida está péssima. Meus queridos, isso existe. Mais do que os irmãos pensem. Quando você tem uma mente transformada, irmão, você toma cuidado com aquilo que você se alimenta. Aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você ouve. O que nós estamos ouvindo, irmãos? Que tipo de comentários estamos ouvindo?
pastor iniciou aqui o retiro aqui, dando uma orientação para nós, irmãos. Evitem comentários que não edificam. Vamos conversar daquilo que é bênção, irmão. As nossas conversas, os nossos diálogos, aquilo que a gente fala, meus queridos, aquilo que te ouve. Irmão, toma cuidado. Isso é uma forma de você preservar a sua mente. Ter uma mente saudável. Amém, igreja? Filipenses 4, versículo 8. Olha o conselho que Paulo dá à igreja de Filipos. E é o conselho para nós aqui nessa manhã. Quando se diz respeito a cuidado com aquilo que a gente fala, ouve, vê. Para ter uma mente santa, olha lá. Finalmente, olha aí, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que você precisa ver? Olha lá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso... Mais claro que isso, impossível, irmãos. Olha lá o que deve ocupar o nosso pensamento. Olha lá. Olha o que deve ocupar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que deve ocupar a nossa mente, irmãos. O que deve realmente estar presente todos os dias. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não é em algumas coisas não, irmãos. Não é numa parte da sua vida, não, é em tudo. Santificar, quero até abrir um pequeno parênteses aqui, meus irmãos. Santificação é diferente de impecabilidade. Nós não vamos deixar de pecar. Quero deixar claro isso, vamos errar. Porque nós somos pecadores, irmãos. É a nossa essência. Somos da descendência de Adão. Porém, nós devemos nos santificar. E nós estamos vivendo, nesse instante, esse processo, irmãos, de santificação. Porque lá, ó, e quem vai santificar nós? O próprio Deus. O Deus da paz, irmãos. Aquele que dá paz verdadeira para nós. Olha lá. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está às portas. Ele virá, irmãos, com poder e grande glória. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso o momento é de santificar. O Deus da paz vai nos santificar, para termos uma mente, pensamentos, segundo a vontade de Deus. Terceiro princípio, anota aí, irmãos, terceiro princípio, para ter uma mente santa, uma mente pura. Nunca desista de aprender. Perdão. Os irmãos já viram aquelas pessoas que são sabidões? Hein? Sim ou não, irmãos? A pessoa sabe de tudo. Tudo que você fala com a pessoa, não, eu sei. Você fala com a pessoa, não, já ouvi falar já, eu sei como que faz, é assim, assim, assim. Tem ou não tem, irmão? Sim ou não? A pessoa é sabidão, sabe tudo. Meus queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. A fonte do aprendizado é inesgotável. Você pode ter 90 anos, você vai estar aprendendo. Nunca desista de aprender. Dia após dia, irmãos, estamos aprendendo. Aprendendo. Como os irmãos sabem, eu participei nesses últimos dias de uma conferência dos nossos irmãos presbiterianos lá em São Paulo. Meus queridos, foram 4 dias de verdadeiro ensino e aprendizado. Os irmãos não têm ideia de tanta coisa nova que eu aprendi. A cada aula que eu terminava, eu ficava embasbacado. Meu Deus, como eu nunca tinha ouvido isso. Estou dando meu testemunho pessoal para os irmãos. E nós aqui, irmãos,
Nós não estamos aprendendo muito, sim ou não, irmãos? Temos aprendido coisas boas, diferentes, que nós nunca tínhamos ouvido na nossa caminhada cristã. Nunca. Nossa, pastor, você falou aquilo lá, aquele sermão. Eu escutei, né, certa vez, escutei uma expressão. Nós trouxemos uma palavra sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O irmão me procurou e falou assim: pastor, mas eu já ouvi essa mensagem, a parábola do filho pródigo, um monte de vezes. Mas eu nunca tinha escutado desse modo. Por quê? Meus irmãos, porque estamos numa constante jornada de aprendizado. Então o conselho para você, irmão, quer ter uma mente saudável? Você quer ter um pensamento saudável? Não desiste de aprender, não. Esteja aberto para aprender, irmão. Esteja aberto. Não feche seu coração para aprender aquilo que é louvável, irmão. Aquilo que é para o seu crescimento. Não. Esteja aberto. Os irmãos aproveitem os momentos de comunhão que a gente vai ter aqui, ó. Cafés da manhã, almoços, para aprender com o seu irmão. Aprende, querido. Vá no seu irmão, na sua irmã, converse coisas edificantes. Com certeza, se você conversar coisas edificantes, você vai aprender. E automaticamente, seu pensamento vai estar revestido de coisas boas, da bênção de Deus, irmãos. Amém, queridos? Amém? Quarto princípio que eu quero ensinar aqui os irmãos para mantermos uma mente saudável no Senhor. É que Deus, meus irmãos, isso é bênção e é motivo de gratidão nossa. Se nós pedirmos, se nós colocarmos nossa vida diante de Deus, por completo, sem reservas nenhuma, louvado seja o nome do Senhor, Deus dará a nós uma mente segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus dará. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Olha aí a certeza que a palavra de Deus nos dá, irmãos, que Deus nos dará uma mente segundo a sua vontade. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor, e não para homens. Próximo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estais servindo. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã e viemos aqui para participar deste encontro, desse retiro, porque a Deus estamos servindo. A Ele a glória, o poder, o domínio, meu Deus, meus irmãos, para todos, sempre, sempre. É a Ele que servimos. E é Ele, meus irmãos, que dará a nós uma mente segundo a sua vontade. Então os irmãos aprenderam que nós devemos ter corpos consagrados, mentes transformadas. Então isso foi o que Paulo quis dizer acerca do nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos passar agora, meus irmãos, ao segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui nessa manhã. Segundo e último ponto, que é acerca, os irmãos lembram qual que é o segundo ponto? O primeiro é relacionamento com Deus, e o segundo? Opa, que maravilha, hein? Os irmãos estão prestando atenção. Glória a Deus. É o relacionamento com nós mesmos. Olha, eu vou dizer para os irmãos, viu? É o relacionamento mais difícil. Você quer saber seu problema, irmão? Acaba a aula aqui, vai lá no banheiro e olha no espelho. Somos nós. Esse relacionamento com nós mesmos, irmãos, é o mais difícil. Versículo 3, acompanhem comigo, os irmãos com as Bíblias abertas aí. Versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Nós só num versículo aqui, hein, pastor? Tem muito ensino, hein? Um versículo do nosso relacionamento com nós mesmos, com a gente mesmo. O primeiro que eu quero abordar com os irmãos aqui, presta atenção, irmãos, é o verdadeiro cristão. Ele tem uma honesta avaliação de si mesmo. Meu irmão, você precisa saber quem que você é. Precisa. Precisamos sair desse encontro entendendo quem somos. Se algum dos irmãos aqui pensam e tem alguma coisa na mente, no pensamento, achando que você é bom, irmão, em nome de Jesus, tira isso da sua mente. Sabe por quê? Porque bom é o nosso Deus. Ele é bom, nós não. Nós não somos bons. Ao contrário, somos ruins. Nós temos uma natureza pecaminosa e distante de Deus. Viemos de uma depravação total. Não é parcial não, irmãos. Não é depravação parcial não. É total. Mente e coração, meus irmãos. Se não fosse o Senhor Jesus, meus irmãos, eu não estaria aqui não. Estaria em outro lugar. Estaria viajando, indo para a praia, para qualquer lugar. Menos aqui. O verdadeiro cristão precisa saber e ter uma honesta avaliação de si mesmo. Olha o que Paulo disse aí, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Paulo aqui, meus irmãos, olha aí, ele nos fala o perigo de pensar de si mesmo, além do que convém. Sabe o que é isso, irmãos? Vaidade. Complexo de superioridade. Eu sou melhor. Eu canto muito bem. No meu trabalho, eu sou o melhor profissional. Eu entendo o que eu faço, ninguém entende mais do que eu. Para pregar, nossa, eu prego muito. Não tem ninguém que melhor pregue que eu. Meus irmãos, existe ou não complexo de superioridade? Sim ou não? Existe. Tem pessoas que têm isso. Pensam que são melhores que os outros. Não, irmão. Tira isso do coração. Um servo que tem uma mente transformada em Cristo, quando ele sabe de si mesmo, ele é o contrário. Ele diz o seguinte, olha, eu não sou nada, o Senhor é tudo. O Senhor é tudo na minha vida. Então esse irmão, ele é ciente da sua condição. Soberba, irmãos. Tem pessoas que são soberbas. Tanto como pessoa, como espiritualmente também. Pessoas que acham que estão num nível de espiritualidade elevadíssimo. Meu irmão, nós estamos aqui num grupo reunido de pecadores, estamos crescendo juntos, aprendendo juntos. Não é o fato, meus queridos, de eu estar aqui como pastor, auxiliar desta igreja, e ensinando os irmãos aqui nessa manhã, que eu sou melhor que vocês, não. Ao contrário, preciso aprender muito ainda, irmãos, muito. Eu só estou aqui por graça e misericórdia de Deus. Não há outro motivo para eu estar aqui. Estou aqui por graça, irmão, misericórdia do Senhor. O pecador que está aqui falando para os irmãos. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor Jesus um dia me alcançou e alcançou os irmãos aqui nessa manhã. Um dia Ele tocou na nossa alma, irmãos, e disse para nós que nós somos dEle, nós somos feitura dEle. Não é motivo para agradecer nessa manhã, irmãos? Glorifique nessa hora, querido. Glória a Jesus. Ele nos alcançou, irmãos, com poder e grande glória. Estamos aqui para louvá-lo, alegres nessa manhã. Paulo também aconselha, meus irmãos, que pensamos com moderação. Olha aí, ó, parte B do versículo, acompanha comigo. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, o que ele fala aí? Pense com moderação. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Tem a ver com equilíbrio. Nós precisamos pensar com equilíbrio. Se não há vaidade, hein? Se não há vaidade, não há soberba, não há complexo de superioridade, o que é o contrário disso, irmãos? Complexo de inferioridade.
Paulo que está falando que também não agrada a Deus. Sabe que as pessoas coitadas? Toda hora que você vai para ela, ai, eu estou ruim, ai, eu não estou bom. Ai. A pessoa tem complexo de inferioridade. Para ela nada está bom. Está tudo ruim. Vive murmurando, reclamando. Meus irmãos, não tem uma mente transformada também. Tem pessoas, meus irmãos, prestem atenção, que olham no espelho e se rejeitam. Tem autoestima baixa. Isso acontece, querido, esse complexo de inferioridade. Não podemos ter isso na nossa vida. O que Paulo quis dizer aqui, querido, pense com moderação, tem equilíbrio nisso. Nem alto demais, nem baixo demais. Meu querido, tem um equilíbrio segundo o Senhor. Tem autoestima. Não de você achar que você é o melhor, não. Mas de você entender que você serve um Deus que te deu um corpo segundo a vontade dele. Ele te criou, irmão. Então, se você é alto demais, se você é baixo demais, ou se você tem características, meu querido, glorifique a Deus. Deus te fez assim. Deus te fez assim. Glorifique. Não fique olhando no espelho dizendo, nossa, eu sou tão feio. Ai, eu sou... Irmão, meu Deus. Se o vosso pastor pensasse assim, eu estava... Tantas pessoas falaram para mim, nossa, queridos, não estou nem me importando com isso. Eu quero é o céu. Eu quero o céu. Como deve ser o objetivo dos irmãos? Querer a eternidade de Deus. Meus queridos, realmente a aparência, ela passa. Ela passa. Você pode cuidar, você pode fazer o que você for. Né, irmã? Vai ficar velho. Vai vir as rugas. Vai vir tudo. Embora tem muitos que lutam com isso aí, né? Hoje tem tudo, aí botox, tem não sei o quê. Mas, queridos, aceite quem você é. Não tenha complexo de inferioridade e autoestima baixa. Meu querido, você não pode ser soberbo. Presta atenção nesse comentário aqui. Você não pode ser soberbo. É verdade. Nós devemos fugir de soberba. Todos aqui, viu? Fuja, irmão, de soberba. Fuja. Mas quando você rejeita o projeto, você está rejeitando o projetista. O que é isso? Nós somos o projeto, Deus nos fez. Ele criou assim. Quando você se rejeita, se ridiculariza, quando você se diminui, meu irmão, você está rejeitando o que o projetista fez, que foi Deus. Ele te criou assim, ele te fez assim, alto, alta, baixo, baixa, magrinho, uns mais gordinhos. Deus fez assim, é genética, tem genética. Tem irmãos nossos aqui, os irmãos até sabem quem que é. O irmão pode comer o jeito que for, não engorda. Não engorda. É genética, irmão. É genética. Não faz uma caminhada. Irmão José, né, irmão? Oh, meu Deus. Não queria falar quem que era não, mas tá bom, né? Ele sabe que eu amo ele. Eu tô falando isso é de benção. Pode comer o jeito que for. Não engorda. Por quê? Porque Deus fez ele assim. E ele se aceita assim. Os irmãos estão entendendo, queridos? Estão entendendo, sim ou não? Hein, irmãos? Sim ou não? Queridos, temos que entender que Deus nos fez assim e que a autoestima e humildade andam juntos. Anda junto, irmão. Anda junto. Queridos, Deus nos fez com virtudes e defeitos também. Todos aqui têm qualidades, virtude e têm defeito. Todos aqui. Pontos fracos, pontos fortes. Somos nós, irmãos. Somos nós, é o ser humano. Somos nós. Aqui tem gente que sabe fazer certas coisas, outros não sabem. É verdade? Tem os pontos fortes, pontos fracos, tem tudo. Isso que nós somos. Somos, irmãos, de fato, seres com limitações. É verdade? Somos limitados, sim ou não, irmãos? Somos. Somos limitados. Temos condições. Mas louvado seja Deus, irmão. Glorifica o Senhor. Deus nos fez assim. Ele nos fez assim. O próprio Senhor, meus irmãos, nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si. É isso. Quando ele quis dizer isso aqui, irmãos, é nesse sentido.
Não é de soberba, não é de inferioridade, é um equilíbrio que há somente no Senhor. Ele faz isso em nós. Não é por nós mesmos, não, irmãos. Por nós estaríamos perdidos. Jamais vamos conseguir fazer isso. Jamais. Jamais. Mas louvado seja Deus, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele intercede por nós segundo as nossas fraquezas. É Ele que nos ajuda, irmãos, a vencer isso tudo. A ter uma mente e corpo transformado. Transformado. Não por nós, mas nele. Versículo 4, irmãos, acompanhem comigo. Já estamos caminhando já para o final do nosso estudo. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O que Paulo quis dizer aqui à igreja de Roma, irmãos? Que nós somos o corpo de Cristo. Quero fazer uma breve analogia agora do nosso corpo humano. Hein, queridos? Eles são membros diferentes. Uma mão não é o pé. O pé não é uma mão. A função é diferente, sim ou não, igreja? Um precisa do outro, sim ou não, igreja? A mesma coisa, irmãos, quando estamos falando de comunhão e corpo de Cristo, que é a igreja. Um depende do outro. O irmão que canta aqui na frente, ele precisa do irmão que está sentado aí para orar por ele, porque senão ele não consegue exercer o ofício que Deus deu para ele. O irmão que está preparando o café lá, precisa da oração do pastor que está trazendo estudo aqui, para que Deus o sustente lá, o preserve, e que ele realize o trabalho dele com gratidão, com alegria, com paz no coração, irmãos. Nós somos um corpo, Paulo quis dizer aqui no versículo 4, que nós somos um só corpo, mas temos muitos membros, e que todos os membros, nem todos os membros têm a mesma função. Cada um tem algo que Deus chamou. Uns Deus chamou para serem servos, intercessores, para orar. Outros Deus chamou para fazerem serviço social, ajudar o próximo, os carentes. Outros Deus chamou para evangelizar. Tem pessoas que têm facilidade para falar da palavra. Outros Deus chamou para estar à frente de departamentos, de mulheres, de homens. Para ser professor de escola bíblica dominical. Outros Deus chamou para cuidar da casa do Senhor, de vários aspectos. Não é só limpeza não, mas tantas coisas que envolvem um culto, irmãos. São muitos aspectos, meus irmãos, que temos muitas funções, mas um corpo só. Cada um aqui, meus irmãos, quero dizer para vocês, tem uma função, um talento, algo que Deus te deu para servir a Deus de todo o coração. Entenda qual é o seu chamado, irmão. Para que você seja um membro dentro desse corpo que funcione bem para a glória de Deus. Versículo 5. Olha o que Paulo fala aí, irmãos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui Paulo aqui reforça, irmãos, essa questão de unidade. Unidade. Não tem ninguém aqui melhor que o outro. Não tem ninguém aqui maior que o outro. Irmãos, somos todos iguais. Iguais. Lá na eternidade de Deus, quando Deus olha para mim e para você, irmão, Ele olha aqui, servos do Deus vivo. Pecadores reunidos, carecidos da graça de Deus. Não há diferença. Há unidade. Está entendido até aqui, irmãos? Amém? Então, Paulo aqui nos versículos 6, 7, 8, ele finaliza aqui o relacionamento com nós mesmos, falando aqui, queridos, sobre dons que Deus nos deixou, talentos, ofícios, que vêm da parte dele e que são, meus queridos, e nós vemos aqui nessa passagem do versículo 6 ao versículo 8, queridos, dons que são mencionados aqui, dons da parte de Deus,
que foram divididos aqui em duas categorias. Presta atenção, irmãos. Um certo tempo atrás, o pastor Paulo trouxe uma palavra sobre dons espirituais. E essa aqui é uma lista de dons que Deus deixou para nós. Paulo divide aqui em duas categorias. Dons de fala, que é profecia, ensino e exortação. Dons de serviço, que é servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Olha o versículo 6 que fala, irmãos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele cita o primeiro aqui, ó. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Esse aqui eu vou explicar um pouquinho. A gente acostumou a vida inteira a entender que profecia, né, era alguém, qualquer que seja, dizendo assim, assim diz o Senhor, e isso. Querido, só quando a gente vai para a palavra de Deus, é diferente. Por quê? Porque em toda a palavra de Deus consta tudo aquilo que Deus diz, fala e falará para nós eternamente. Aqui, ó, palavra de Deus, irmão. No Novo Testamento, presta atenção, queridos. A profecia raramente tem a ver com a predição de futuro. Antes se refere à proclamação da palavra. Então, quando se fala de profecia, querido, é proclamar o evangelho, proclamar a palavra. É o dom, meus irmãos, presta atenção, de entender a Bíblia e explicá-la. Está vendo que é diferente, irmão, desse negócio aí, ó? Palavra profética. Assim diz o vosso Deus. Meus irmãos, assim diz o vosso Deus, está aqui, ó, no santo livro dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que é viva, eficaz e que penetra dentro da nossa alma. Essa é a profecia de Deus. Aleluia, irmãos. Esse é a profecia vinda de Deus. Meus queridos, é apresentar verdades recebidas, não por revelação direta. Profecia é isso. Não é revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra de Deus. Queridos, querem ouvir a profecia de Deus essa manhã? Vocês já estão ouvindo. A palavra de Deus está falando aos vossos corações. É a palavra. Como é bom, meus irmãos, saber que nós não precisamos de intermediadores para isso. Você está ali na sua casa, aí você fala assim, Senhor, eu quero ouvir tanto a tua voz, Senhor. Tanta a tua voz. Abre a palavra. Deus vai falar com você, irmão. É o modo ordinário que Deus tem para falar conosco, irmãos. É a palavra dele. Isso não depende de ninguém. Depende da sua relação com Deus. Paulo continua dizendo aqui. Porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, quanto mais você tem fé, mais você vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério aqui, meus irmãos, é de fato entendermos que é o dom de serviço. Implica em demonstrar amor de Cristo nos atos de serviço. Ministério é se compadecer do próximo. Meu querido, ministério é servir ao próximo. Não é os irmãos servir o ministério. Nós pastores estamos aqui para servir os irmãos. É isso, querido. Se vocês verem coisas diferentes disso aí fora, meus irmãos, isso está realmente sem amparo na palavra de Deus. Pastor não nasceu para ser servido, ele nasceu para servir os irmãos. Servir a igreja de Cristo. Amém, queridos? Ele continua aqui, já estou partindo para o final do nosso estudo. Se é ministério, dediquemos a ele. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem pessoas, meus irmãos, que foram chamados para ensinar, para ser doutrinador, para realmente ter um conhecimento escriturístico embasado.
Tem pessoas que têm mais facilidade para realmente transmitir o ensino da palavra. Tem pessoas que não têm esse dom. Por mais que tenham boa vontade, não conseguem. Mas tem pessoas que já nasceram com esse dom de transmissão do ensino da palavra. Aí o que ele fala aqui? Esmere-se nisso. Meu irmão, se você tem realmente o dom de ensinar, esmera, dedique, tire tempo para isso. Realmente se entregue por completo. Se esmerar aqui, meus irmãos, é isso. Esmerar é você se entregar por completo para ensinar para o próximo. Para ensinar. Aí Paulo continua a lista no versículo 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Vou parar aqui também para explicar isso aqui. Quando vem a palavra exortação aqui para os irmãos, tenho certeza que a maioria pensa assim. Quando lembra exortar é no sentido de, né? Vou exortar o irmão, vou chamar a atenção dele. Não é isso, irmãos? Sim ou não? Exortação é nesse sentido, né? Negativo. Paulo aqui, meus irmãos, está falando que exortar, a exortação, faça-o com dedicação. Sabe o que é isso, irmão? Quando aqui o apóstolo Paulo está falando isso, é para você se compadecer do irmão. A Bíblia fala que quando você chega no irmão e o exorta, o aconselha, né? Se ele te ouvir, o que acontece? Ganhaste o irmão. Mas, irmão, exortação é bênção, querido. Não é para a sua queda, não, é para te levantar. É para te restaurar, irmão. É para te fazer um homem, uma mulher melhor. Não olhe a exortação, querido, como uma forma de repreensão, é diferente. Não é. Exortação, meu querido, é para você entender o seu pecado, entender a sua condição e realmente, meus irmãos, é a habilidade, presta atenção, é a habilidade que Deus dá para o irmão de fato, despertar, encorajar, fortalecer e consolar o seu próximo. Não é maravilhoso, irmãos? É bater? Isso é bater? Exortação é. Você vai consolar o irmão. Vai encorajá-lo. Sabe aquelas pessoas que você encontra? Você está passando um dia ruim. A pessoa te manda um áudio. Ai, Senhor. Que palavra boa. Me encorajou. Mas ao mesmo tempo te exortou. Te levou a reconhecer o seu erro. Te levou a reconhecer o seu pecado. E te fortaleceu em Cristo Jesus. Tem pessoas que têm esse dom de exortar. Então faça com... O que a palavra fala, irmãos? Dedicação. Dedique-se a isso. O que contribui? Com liberalidade. O que é contribuir aqui, irmãos? É a habilidade especial de ofertar, repartir, compartilhar seus bens materiais com os necessitados, na medida de suas posses, e até acima delas. É aqueles irmãos que veem uma coisa, e eles sentem no coração, isso é para o avanço do reino. Ele vai, toma. É para o crescimento da obra de Deus. Ele não mede esforço, irmãos, e ele não tem isso aqui, ó, preso, ó. Não. Meus irmãos, servo de Deus não é avarento. Mas ele olha a sua condição, né? Como eu expliquei aqui, ele olha na medida das suas posses e até acima delas. Aqui, irmão, está precisando disso? É para melhorar o conforto da igreja? É para melhorar o som? É para melhorar realmente, igual nós estamos aqui nesse evento aqui, meus irmãos. Os irmãos colaboraram, foram generosos. Vamos viver um fim de semana aqui para a glória de Deus. Mas o que teve que haver aqui? Hein, queridos? Contribuição. Tem pessoas que têm, como posso dizer, ficam mais à vontade com isso. Tem o dom disso, de colaborar, de contribuir. E o que ele ensina que deve ser? Quem contribui,
Contribui com? Hein, irmãos? Seja livre, querido. Coloque isso com liberalidade na sua vida, natural. Quando você entrega aqui uma quantia, quer que seja, irmão, para que seja para o avanço do reino, Deus te retribui isso em dobro. Não porque você merece. Não é isso. Deus não é Deus de barganha, não, irmão. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai fazer isso por mim. Não é troca, não, tá? Quando você investe para o avanço do reino, os irmãos, automaticamente nós temos os benefícios de sermos contribuintes disso. Deus nos visita e cuida de todas as coisas da nossa vida. E encerrando, irmãos, nosso estudo nessa manhã, sobre o relacionamento com nós mesmos, né? Paulo aqui ele fala sobre o que presida com diligência. Sabe o que é isso? Constância. Dirigir aqui, irmãos, é você realmente entender que é o dom de dirigir, liderar. O líder, meus irmãos, ele inspira confiança. E realmente os liderados veem essa confiança nele. Não são todos que têm esse dom de liderar, de presidir. Mas se você tem, irmão, e a gente vê isso quando o menino é pequeno, já viu? Na escola, irmãos? Aquela criança sempre está à frente ali? Hein? Sim ou não? Sim ou não, Sara? Tem ou não tem na escola? Aquele menininho que toma à frente, vamos fazer ali, vamos ali. Tem. Isso vem desde a infância, irmãos. Isso é um dom que Deus dá. Aquele que preside, o que a palavra ensina aí, irmãos? Presida com diligência. E quem exerce misericórdia com... Deus pode ter te dado o dom de misericórdia, irmão. Aquele dom, quando você olha para o próximo, você se compadece. Você não consegue dormir em paz enquanto não auxiliar aquele irmão, enquanto não estender a mão para ele. É o dom de misericórdia. Meus queridos, nessa manhã, que nós possamos, no final, já no término dessa aula, fazer uma reflexão nessa hora. Como está meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento comigo mesmo? Queridos, eu falei de vários aspectos aqui nessa manhã. Vários aspectos. Reflita. Hein, querido? Olha aqui para mim. Olha para mim todos, por favor. Reflita. Reflita. Faça um autoexame. Fazendo a seguinte pergunta consigo mesmo. Como está meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento comigo mesmo? Elenque, meus irmãos, tudo aquilo que foi citado aqui nessa manhã. E peça, Senhor, eu quero, Senhor, de toda a minha alma, ter uma mente transformada, uma vida transformada em Ti, e que os meus relacionamentos também sejam transformados para a glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe os irmãos através dessa palavra. E que ela gere temor. E principalmente, prática diária na nossa vida.